Queridas irmãs, queridos irmãos, que alegria, mais uma vez, podermos estar nesta casa abençoada. Realmente são 65 dias, mais ou menos em torno de 68 palestras. Mas o objetivo maior, nós iniciamos há 11 anos atrás, quando nós fomos convidados por Viseu, a maior casa espírita cá em Portugal, para podermos concretizar o feitio da pomada Chico Xavier. E estaremos agora no ano de 2026 fazendo a sexta pomada, a quarta pomada cá em Portugal. E temos 20 casas espíritas se preparando, entre elas essa casa, que faz parte da organização da pomadinha e do feitio que estaremos fazendo no ano que vem. Então, para nós estarmos nas casas que são parceiras da pomada, é sempre uma alegria podermos estar falando do Evangelho, falando desse momento abençoado. Então, nós vamos ver um pouquinho a reforma íntima à luz do Espiritismo. Nós sabemos que o Espiritismo é uma doutrina diferenciada das doutrinas cristãs, porque o Espiritismo traz para todos nós um convite amoroso para a reforma de nosso coração, para a reforma de nossas atitudes. Nós vamos falar um pouquinho da importância de nós tentarmos compreender essa mensagem do Cristo, que há 2000 anos ficou entre nós, mas que agora o Espiritismo começa a trazer de uma maneira mais acentuada a importância de nossa transformação. O catolicismo nunca nos trouxe essa oportunidade de nos fazer refletir sobre a nossa conduta e a nossa reforma. Sempre tivemos aquele processo dogmático das religiões cristãs, onde não entrava essa necessidade, mesmo porque a doutrina espírita nos faz relembrar um tema novo, que é a reencarnação. A reencarnação que não é, logicamente, aceita pelas religiões cristãs. Então, nós percebemos que é através da reencarnação que nós somos capazes de fazer uma análise sobre a nossa vida. Quem nós somos? Da onde viemos? Para onde um dia iremos? Hoje, esse convite de reflexão é feito para nós podermos analisar a nossa vida sob um novo prisma. Vamos ver um pouquinho, não é? A expressão reforma íntima refere-se a um processo de transformação moral e espiritual individual, onde o espírito se empenha em abandonar imperfeições, vícios, más inclinações e desenvolver virtudes. Vamos pegar aquela frase do Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz para todos nós que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos ensejos que o faz de corrigir as suas más inclinações. Isso nos mostra que nós somos seres imperfeitos porque vivemos ainda num planeta onde estamos num mundo chamado mundo de provas e de expiações. Na época de Moisés, nós vivíamos uma era primitiva, éramos espíritos primitivos. Quando Jesus assume um corpo físico para trazer esse grande lenitivo de amor para a humanidade, nós iniciamos um novo ciclo na Terra, que é um mundo de provas e de expiações. O mundo de provas e de expiações, o mal ainda impera sobre o bem, ou seja, é o que nós estamos vendo hoje nas nossas atitudes, é o que nós estamos vendo hoje a criatura humana diante das suas ações.
O Espiritismo vem nos trazer a terceira revelação. E a terceira revelação é um mundo diferenciado que nós vamos nos adentrar, que é um mundo de regeneração. Vemos que aqui nós trabalhamos com essa transformação individual. Por mais que eu goste da minha esposa, por mais que eu ame a minha esposa, eu não posso fazer o serviço que compete a ela no campo da sua transformação moral. Isto aqui é um convite individual, é um convite pela qual cada um de nós vamos ter que abandonar as nossas imperfeições, os nossos vícios, as más inclinações. Falando de vício, é interessante que, conversando cá em Portugal com os irmãos portugueses, eu sempre ouço uma frase que se diz que aqui se bebe muito, principalmente vinho, porque Portugal é uma região muito fria. E eu, na verdade, digo para os portugueses a mesma coisa. Lá no Brasil, é um país também que se bebe muito, porque é muito calor. Na verdade, a questão do calor e do frio não margeia a vicissitude da criatura humana. O vício está dentro de nós. Não é um tempo, não é uma qualificação de tempo e de espaço que faz com que nós sejamos adeptos desse ou daquele vício. São vícios que geralmente nós carregamos dentro dessas más inclinações, onde nós, a cada reencarnação, somos convidados a desenvolver virtudes. E desenvolver virtudes não é tão fácil. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve em nossos meios, ele diz: abandonai o homem velho que está dentro de vós, para que um homem novo possa ressurgir. O que é esse homem velho? Esse homem velho é exatamente essa expressão da reforma íntima. O homem velho é tudo aquilo que está dentro de nós, que compõe o nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, nossa intolerância. O que é o homem novo que Jesus havia nos feito um convite amoroso para nos transformar? É um homem da caridade, da beneficência, um homem que consegue enxergar o próximo como seu irmão, um homem que consegue fazer a ação caritativa necessária para o próximo, porque ele sabe que quando eu faço algo para alguém, o maior beneficiado sou eu mesmo, que estou aprendendo a exercitar o aspecto da caridade, abandonando esse homem velho que está dentro de nós. Caminhando um pouquinho mais, nós vamos ver esse exemplo. Autoconhecimento, burilamento interior, homem velho no homem novo. Nós, numa casa espírita, quando começamos a estudar, nós vemos que esse autoconhecimento é algo que desde Sócrates, o grande filósofo, já trazia para todos nós todo esse conceito. Certa feita, ele foi num templo de Delfos para orar, e ele viu uma frase que tanto lhe chamou a atenção. Sócrates leu uma frase que dizia: conhece-te a ti mesmo. E nós começamos hoje a refletir essa mensagem. Nós nos conhecemos? Quando estudamos o livro dos Espíritos, o professor Allan Kardec traz para todos nós a questão do instinto e da inteligência. Quando somos na era primitiva, nós somos instinto em pureza. Conforme nós vamos reencarnando, nós vamos desenvolvendo a potencialidade da inteligência e vamos diminuindo o estado do instinto. E com o tempo, nós vamos doutrinando o instinto, fazendo com que ele possa ser, dentro da sua formação, um instinto positivo. Mas fato é que tudo isso é gerenciado pelo conhecimento. Então, quando nós vemos esse autoconhecimento, nós começamos a perceber que nós precisamos definitivamente buscar dentro de nós a origem, quem nós somos.
olhando para um espelho e poder analisar quais são os nossos vícios, quais são os nossos erros, quais são os nossos problemas que carregamos dentro de nós, para começarmos a refletir de uma maneira mais característica, de uma maneira mais séria sobre essa transformação. Qual é o papel pela qual cada um de nós estamos a desenvolver hoje aqui no planeta Terra? O que Deus espera de cada um de nós? Parece que depois do Covid, nós ficamos enlouquecidos. Nós imaginávamos que quando os nossos olhos a enxergar milhares de pessoas que desencarnaram no mundo todo, uma doença que veio trazer uma reflexão para a humanidade, chegando até a nos fazer um convite amoroso para nós ficarmos dentro de casa, para refletirmos sobre a vida, nós imaginávamos que, ao sairmos daquele momento complexo, nós iríamos ser pessoas mais humanizadas, mais fraternas, mais amorosas. Mas parece que houve o contrário. Nós ficamos mais materialistas, nós ficamos mais à busca da matéria. Nós hoje não temos paciência com o nosso próximo. Nós ficamos criaturas desumanas. No volante, dirigindo um carro, ficamos, muitas vezes, animalizados. É o que nós vemos nas estradas, ninguém mais tem paciência com ninguém. Tudo isso porque nós, hoje, parece que estamos buscando algo que nós não sabemos o que é. A Europa passa por um processo interessante, onde todos esses países que compõem têm reclamado de um excesso de pessoas que estão vindo fazer turismo. Por quê? Porque parece que as pessoas imaginam que o mundo vai acabar. E o mundo acabando, eu preciso pelo menos fazer uma viagem. Esquecemos os princípios que nós tínhamos antigamente. Na minha época, nós éramos de família católica, quando eu era criança. E eu me lembro que mamãe dava duas opções para nós irmos para a igreja. Você vai ou você vai. Nós fomos nos afastando dos templos religiosos. Nós fomos tendo filhos. Os nossos filhos nós fomos deixando ser criados pelas internets da vida. E hoje nós não sabemos por que nós temos tantos problemas na sociedade com os nossos filhos, com os nossos jovens. Não tem um rumo. Há uma cidade aqui perto, em Portugal, que só nesse ano uma escola já teve 4 crianças que se suicidaram por causa de uma brincadeira no telemóvel. Os pais não acompanham mais os filhos e depois vêm os problemas, os remorsos, as lutas íntimas. Nós precisamos repensar nesse autoconhecimento o que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos nos propondo a realizar dentro dessa reforma. Esse burilamento interior, o que ele significa? Eu burilar o meu ser velho para que eu possa adicionar uma condição de um homem novo. Tudo isso não é simples, é complexo, porque tem que haver esforço, tem que haver dedicação. Quando as pessoas vêem as fotos na nossa TV, 3,5 toneladas de comida, as pessoas não imaginam como é que se consegue 3,5 toneladas de comida sem 1 centavo de ajudas de governo, seja municipal, estadual, federal. O trabalho dirigido por Jesus. Mas isso requer um esforço, requer uma dedicação, requer um trabalho. E a grande maioria das pessoas não estão dispostas a trabalhar.
pela sua reforma. Hoje nós queremos muito festas, queremos muitos prazeres daquilo que o mundo nos oferece. No âmbito do Espiritismo, codificado pelo grande professor Hippolyte Leon Denisard Rivaio, que todos nós conhecemos como seu nome pseudônimo de Allan Kardec, vê-se que o progresso moral não depende apenas de aumento intelectual, mas de vivência e modificação íntima. Nós vemos hoje pessoas simples com uma moralidade bastante acentuada no seu comportamento e na sua forma de ser, como nós vemos hoje muitos doutores que carregam o título do DR, que não valem um tostão, não têm um pingo de moralidade, são intelectuais formados em universidade, mas que não são capazes de vivenciar uma vida moral. Não acompanha, como o professor Kardec diz, a moral, ela não acompanha, ela não depende da nossa intelectualidade. Eu me lembro que, certa feita, eu tive a oportunidade, desde 1985 até 2002, frequentar a casa de Chico Xavier. Tanto a sua casa, quanto o Grupo Espírita da Prece, quanto os trabalhos do abacateiro na distribuição das cabazes, do leite, dos pães. Então, nós nos lembramos que sempre nós tínhamos essa ideia. Chico Xavier tem o 4º ano primário. E nós podemos referenciar-se a esse progresso que nós vamos tendo gradativamente. E certa noite nós estávamos conversando na casa do Chico, e ele falava para nós uma coisa muito interessante, ele dizia: o homem tem que ser comparado a um pássaro, que para poder dar bons voos, ele deva desenvolver as duas asas por igual. A asa da intelectualidade e a asa da moralidade. E depois ele arrematava dizendo assim: se nós não desenvolvermos as duas por igual, nós vamos nos tornar um pássaro sem condições de voo. É o que nós somos hoje na sociedade. Uma grande preocupação de nos desenvolver intelectualmente, mas uma mínima esforço de podermos desenvolver a moralidade, a modificação íntima. Por exemplo, a questão 780 de O Livro dos Espíritos. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E a resposta mostra que não necessariamente. Continuando essas perguntas, Kardec pergunta: qual é a mais importante? Os espíritos dizem: se for ter que escolher entre as duas, a moral é a mais importante. Porque a moral vai levar a ele a ter princípios de homem digno. E o intelectual vem pelo seu esforço, pela sua dedicação. Vale salientar que a expressão exata reforma íntima não aparece com esse título nas obras básicas de Kardec. É importante nós termos como conceito que a palavra reforma íntima foi criada no Brasil, principalmente pelos espíritos de Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos encontrar no Pentateuco Espírita, que são 5 livros básicos da nossa doutrina, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis, nós vamos encontrar o quê?
o conceito melhoria moral. É o que o professor Kardec dizia, aperfeiçoamento íntimo ou transformação moral. Que, logicamente, esses três conceitos estão baseados naquilo que nós chamamos de reforma íntima. Este fato é observado em artigos de estudo espírita, não é? Então, quem gosta de estudar a doutrina, que conhece profundamente a doutrina, sabe que esse é um papel importante que nós vamos gradativamente compreendendo os aspectos daquilo. Diga de passagem, há muitos termos que nós usamos no Pentateuco Espírita que foi modificado no Brasil. Não traz nenhuma modificação dentro do aspecto daquilo que o professor Allan Kardec e da espiritualidade amiga quis colocar, principalmente em alguns aspectos da mediunidade, de alguns termos mediúnicos que nós temos em O Livro dos Médiuns. No Livro dos Espíritos, na questão 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Conhece-te a ti mesmo? E nós vamos ver na questão seguinte, 919A, não é? Já que nós estamos vendo Santo Agostinho, é perguntado a ele como ele fazia na sua época para refletir sobre essa reforma íntima. E ele dizia que ele entrava no quarto todas as noites, deitava na sua cama, apagava a luz, fechava os olhos, e ele fazia uma reflexão sobre todo o seu dia. O que ele havia feito de bom e o que ele havia feito de ruim. O que ele havia feito de bom, ele dizia, é uma obrigação do cristão. O que ele havia feito de mal, ele sempre dizia que ele teria que, no dia seguinte, se reformar, para que ele pudesse se corrigir, ficasse mais atento nos seus erros, aquela pessoa que lhe pediu uma palavra e ele não tinha tempo, aquela pessoa que lhe pediu uma ajuda e ele não a deu. Então, ele fazia toda uma reflexão sobre isso. Por quê? Porque ele busca essa resposta que está em Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. É interessante que, quando nós fazemos uma avaliação dessa frase, nós vamos ver que nós não nos conhecemos. Nós não sabemos quem nós somos. Basta dizer a nossa reação. Por exemplo, nós estamos aqui dentro do centro, daqui a pouco nós saímos lá fora, vamos imaginar que está uma chuva torrencial, nós tomamos o passe, a gente já ouviu o evangelho, sai daqui igual uma pluma, não é? Sai daqui assim todo leve. Então nós vamos sair ali na porta, um pouco desatento, abrimos o chapéu, estamos saindo ali em dois no chapéu, e quando nós começamos a descer a escada, passa um carro, numa velocidade muito grande, tem uma poça d'água, e aquela poça d'água vem em cima de nós. Eu já sei que o Júlio e a Filomena me disseram que as pessoas que frequentam essa casa vão dizer assim, vá em paz, meu irmão. Mas lá no Brasil, nós logo já fazíamos uma referência à mãe da pessoa. Aquelas referências bem carinhosas, não é? Que nós temos o hábito de fazer. Ou seja, nós não nos conhecemos, é algo do instinto. Quando vê, nós falamos. Mas vem a outra parte. Vamos aborrecido para casa, o passe já não serviu para nada, o passe ficou na porta do centro, já desequilibramos novamente, vamos para casa. No dia seguinte, nós ficamos sabendo que o carro pertencia a um vizinho
e que esse vizinho estava levando a mãe para o hospital entre a vida e a morte. E nós somos tão incoerentes que nós então falamos assim, o pessoal, a vizinha passou mal, então nós vamos nos reunir para orar. Ontem nós agravamos o quadro dela com aquele monte de xingamento que nós fizemos. No dia seguinte nós queremos nos reunir para fazer uma prece por ela. Por que isso acontece? Porque nós não nos conhecemos. Nós temos esse hábito do impulso, muitas vezes, fazer com que nós tenhamos atitudes bastante equivocadas dentro desses aspectos que a vida nos oferece. No livro Pão Nosso, do nosso querido Chico Xavier, pelas suas mãos iluminadas, do Espírito de Emmanuel, no capítulo 178, com o título Combate Interior, ele traz a seguinte frase: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Ele pega uma passagem de Paulo, numa das suas cartas, ou muitos gostam de chamar de epístolas, que é mais bonito, né? De epístolas aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 30, quando ele diz para nós, não é? Em plena juventude, Paulo pelejou, entregou-se à conquista. Quem já leu o livro Paulo e Estevão sabe que Saulo de Tarso era um homem promissor para os templos judaicos, jovem ainda, dentro de objetivos com uma inteligência bastante avançada, estava sendo preparada para assumir o maior templo de Jerusalém, onde estava Gamaliel, o grande sacerdote, e ele assume o lugar de Gamaliel com a pretensão de perseguir os cristãos. E ele, então, nessas perseguições, a porta de Damasco, aquela luz intensa, como se fosse um sol, era o Espírito de Jesus, e ele cega, cai da montaria, e daquela luz uma voz lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós? Pergunta. Por que me persegues, Saulo? Senhor, quem sois vós? Podeis me chamar de Jesus de Nazaré. A partir dessa transformação, isso é uma transformação. É quando nós passamos a ver uma nova realidade e assumimos aquela realidade dentro do contexto de modificações de nossa vida. É essa a proposta do Espiritismo. É essa a proposta que hoje nós somos convidados na Reforma Íntima. Esse texto refere-se à luta interior, o combate contra as imperfeições, elemento típico da Reforma Íntima. Quando ele se tornou Paulo, imagina-se que ele teve todas as suas, dentro da sua coluna, ele teve todas quebradas. E ele sempre orava, agradecendo a Deus, achando que ele estava passando pelas dificuldades porque ele tinha que passar, porque ele estava colhendo o que ele plantou. Se nós não entendermos o que é o sacrifício, porque todos nós nos fazemos de vítima. Basta a dor bater a porta de nossa casa, nós já queremos que Deus nos explique o porquê. Eu sou uma pessoa tão boa, por que me aparece um cancro? Eu sou uma pessoa tão boa,
porque na minha casa nasceu uma criança com problemas mentais. Eu sou uma pessoa tão boa porque eu não sou feliz no casamento, porque a minha casa é desarmoniosa. Nós só conseguimos explicar tudo isso quando eu começo a entender o Espiritismo com o sentido da reencarnação. E a partir do momento que eu começo a entender, eu começo a perceber que eu não sou vítima. Como daqui, absolutamente, ninguém é vítima. Nós podemos estar como vítimas na atualidade, mas somos algozes em algum momento da nossa existência no passado. E é esse conhecimento que nos traz a sabedoria de sabermos que quando a dor bate a porta de nossa casa, nós temos dois caminhos. O primeiro caminho é o mais comum, o mais habitual, é o caminho da revolta. Nós nos revoltamos contra Deus, nos revoltamos contra Jesus, nos revoltamos com os nossos familiares. Mas quando passamos a fazer essa reforma íntima, nós passamos a ser resignados. A resignação passa a estar dentro da nossa conduta, dentro da nossa maneira de ser. Porque começamos a trabalhar com as nossas imperfeições, que é o elemento típico da reforma íntima. Ninguém reforma o que não há necessidade. Nós só reformamos aquilo que necessita ser reformado, para que possamos entender todo esse quadro. No livro Seara dos Médiuns, que é um livro extraordinário para quem é médium e para quem quer conhecer um pouco melhor o que é mediunidade, Emmanuel, no capítulo 89, que se intitula Luz Interior, foi numa reunião de 9 de dezembro de 1960, comenta-se a famosa reforma íntima. Diz Emmanuel, quando a espiritualidade sublime te clareou por dentro, passastes a mentalizar perfeição nas atitudes alheias. Entretanto, nada mais recolheste que necessidades e negações. Olha que interessante a colocação de Emmanuel para as nossas reflexões. Quando a espiritualidade te sublime e clareou por dentro. Então, a espiritualidade sublime é exatamente o conhecimento, a luz que nós propiciamos para nós. Porque até hoje nós vivemos na escuridão da falta de conhecimento que as religiões cristãs nunca nos forneceram. Porque tudo é dogma. Nós vamos conversar com um religioso, perguntar alguma coisa, ele diz, isso é dogma de Deus. O que é um dogma? É um artigo de fé indiscutível. Ou seja, não se pode discutir, porque isso pertence a Deus. O Espiritismo cai por terra essa condição. No Livro dos Espíritos, as 1018 ou 1019 perguntas, depende do tradutor, nos faz compreender as leis naturais que nos cercam, de maneira sábia, sem omitir absolutamente nada da criação divina.
mostrando para nós as consequências daquilo que nós somos, de como Deus criou o planeta, como Deus nos deu a inteligência, para que nós pudéssemos desenvolvê-la pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. Depois Emmanuel continua. Este trecho mostra que a reforma íntima pressupõe clareamento interior. É o reconhecimento de imperfeições, não idealizações externas. Então, nós vemos que esse clareamento interior é a alegria que nós vamos aprendendo a conviver e aprendendo a passar para as pessoas. Vamos ver um pouquinho o que é esse clareamento interior? Vamos falar um pouquinho da aura. Vamos analisar um fato que vivenciou Francisco Cândido Xavier. Certa feita, Francisco Cândido Xavier foi estudado simplesmente por um dos maiores órgãos científicos do mundo de tecnologia, chamado a NASA, dos Estados Unidos da América. E os cientistas ficaram 6 dias acompanhando todo o trabalho de Chico Xavier. Mas o objetivo maior era estudar a aura de Chico Xavier, estudar o clareamento interior daquele homem. Depois que descobriram a máquina Kircher, que nós, colocando a mão, somos capazes de ver qual é o tamanho da nossa aura. A aura é aquela energia que compõe em torno do nosso corpo. Naquela época, a NASA estudou mais de 20 mil pessoas. E a NASA chegou na conclusão de que a média era de 15 a 20 centímetros, a aura. Quando nós estamos bem, a aura se apresenta de cor clara. Quando nós estamos com raiva, com ódio, revoltado, a nossa aura é de cor escura. Essas 20 mil pessoas foi estudado pessoas da raça branca, negra, amarela e vermelha, crianças, jovens, adultos, anciões, homens, mulheres, ricos, pobres, de todos os continentes. O chefe dessa delegação chamava-se Paul Hilder, um cientista que era casado com uma brasileira. E ele, como queria fazer o estudo em Chico Xavier sobre a sua mediunidade, trouxe equipamentos modernos naquela época para avaliar a condição espiritual de Chico Xavier quando estava em transe. Foi feito todo um estudo sobre isso. Mas chegou o dia que ele ia, então, dar o seu testemunho para saber qual era o tamanho da sua aura, já que a média era de 15 a 20 centímetros. Montaram a máquina, o Chico estava sentadinho na plateia, Paul Hilder chama o Chico bota a mãozinha na máquina, Paul Hilder olha e diz, seu Chico, a máquina está variada, por favor, senta ali. Montaram a segunda máquina, a equipa que estava acompanhando Paul Hilder, e ali chamaram o Chico coloca a mãozinha novamente. Conta as pessoas que estavam acompanhando Paul Hilder, da sua equipe, ou da sua equipa, de que ele pediu para sentar. As suas pernas ficaram trêmulas. O seu corpo ficou gelado. A sua mente ficou desconexa.
E ele teve que tomar uma água para se restabelecer. Porque ele não estava acreditando aquilo que os seus olhos estavam captando. Porque se a média da aura é de 15 a 20 centímetros, Chico Xavier apresentou uma aura, um clareamento interior de 10 metros de circunferência. Se o Chico estivesse onde está o Júlio, puxava em torno dele 10 metros, numa circunferência, era onde abrangia a aura de Chico Xavier. Como é que ele conquistou isso numa existência? Por isso que nós sempre dizemos que Chico Xavier não pode ser comparado a um homem comum. Eu acho graça quando as pessoas me perguntam, Sérgio, quem vai ficar no lugar do Chico Xavier? Nós podemos juntar todos os espíritos que não dá ele. Nós temos que ser sinceros. Primeiro que Chico Xavier não é um espírito comum. É um espírito que foi convidado por Jesus para levar para o Brasil a árvore do espiritismo que foi escrita e ditada pelo Espírito de Verdade, que o professor Allan Kardec afirma para todos nós que o Espírito de Verdade é o próprio Jesus. Algumas pessoas nos questionam aonde que na Bíblia nós podemos encontrar isso perfeitamente, João, e podemos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, quando João relata para nós, se vós me amais, relembrando as palavras de Jesus, guardais os meus mandamentos, eu rogarei a Deus, o nosso Pai, ele vos enviará um outro Consolador, dirás tudo o que eu já vos tenho dito e muito mais. Identificarás em vosso meio como o Espírito da verdade. 18 séculos depois, nós recebemos o próprio Jesus, onde muitos estão o esperando e nós já recebemos. Ele já esteve conosco e continuará conosco eternamente, porque ele é o governador espiritual do nosso planeta, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o guia e o modelo mais perfeito que Deus concedeu ao homem na Terra? E os Espíritos nos respondem, vede Jesus. Começamos a entender o que é esse clareamento interior, que nós vamos aumentando a nossa aura de acordo com o nosso trabalho espiritual de reforma íntima, permitindo que quando passamos a trabalhar no aspecto da caridade, e é por isso que o capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo nos ilustra, fora da caridade não há salvação. Não existe outro meio de podermos exercer a plenitude de nossa reforma íntima se não for pelo início simplista da caridade. Dando continuidade, no Livro dos Espíritos, na questão 909, pergunta Kardec, o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Será que é nós que vamos vencer pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho? Resposta, sim. E às vezes, com pouco esforço, não precisa muito. Precisa um pouquinho de boa vontade. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam.
Nós vamos encontrar numa obra de André Luiz, pela Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, Suas Mãos Iluminadas, onde André Luiz conta uma história que ele estava num centro espírita e ele estava com o dirigente do centro conversando. André Luiz, o ministro que o acompanhava, mais outro que também era um acompanhante, e 2 dirigentes espirituais da casa. E estava junto o presidente do centro, que dirigia as atividades espirituais. Quando entrou uma pessoa e diz: olha, tem uma pessoa aí para atender, é o fulano de tal. E essa pessoa, ela já é a 11ª vez que ela vem no centro. Ou seja, toda vez que ela passa mal, ela vem para o centro para fazer um tratamento. Aqui ela ouve sobre a reforma íntima, sobre o trabalho da caridade, sobre fazer um pouco mais, tentando tirar aquele homem velho. E nós o ajudamos por 10 vezes. Agora, ele não vai receber ajuda. Ele vai ficar numa cama para refletir sobre a sua condição espiritual. Porque nós já demos todas as oportunidades ao longo de 10 tratamentos que fizemos para ele no centro, ao longo de alguns anos. Ele nunca se modificou dentro da sua casa, continua o mesmo, déspota. Na sociedade, continua arrogante, não respeitando ninguém. Agora, ele vai ficar à mercê da sua própria condição espiritual. Então, nós percebemos que nós precisamos ter uma casa espírita como essa, vir à casa espírita para buscar, como um hospital, um tratamento, e em seguida, quando estivermos bem, permitir que essa mesma casa torne-se uma escola para o aprendizado de nossas almas, para que ela possa se tornar uma instituição caritativa de ajuda ao próximo, que é esse o objetivo pelo qual todos nós estamos aqui. Então, como ele diz aqui, com pouco esforço, o que falta é a vontade. Nós precisamos criar essa vontade. Então, queridos irmãos, nós estamos vendo o horário é meio ingrato para todos nós, não é? Porque ele nos convida também a termos disciplina, que é uma das coisas que eu aprendi com Chico Xavier, e eu vou gastar 5 minutos que me faltam para poder falar um pouquinho das obras que nós trouxemos. Hoje, nós estamos lançando um filho em Portugal. É esse novo livro, Chico Xavier, Um Coração a Serviço do Amor. Nós temos um programa no Brasil, em São Paulo, na Rádio Boa Nova, que esse programa nós fomos convidados para falar de Chico Xavier. Então, lá, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor, que é o programa. E nós, então, começamos a apresentar eu e o meu filho, André Luiz, e realmente esse programa hoje é um programa de grande audiência na rádio. O primeiro livro que nós apresentamos foi Lindos Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama. E nós recebemos uma ligação, há uns anos atrás, uns 4 anos, do seu Roberto, que é o diretor da LAC, que é detentora dos direitos autorais, disse: Sérgio, o programa realmente tem sido algo maravilhoso,
falando do Chico. Eu queria oferecer a você os direitos autorais de algumas dessas mensagens, a que você quiser escolher, para que você possa colocar no livro, fazendo comentários sobre Chico Xavier, ou seja, uma reflexão sobre aqueles momentos que Chico Xavier passava. Então, nós escolhemos 11 mensagens. Depois, durante 4 anos, nós fizemos um estudo muito aprofundado sobre os títulos de cidadania que o Chico recebia. A Câmara Municipal no Brasil, elas, nas suas reuniões, pode propor para uma pessoa que está fazendo um trabalho bom para o país e que acaba afetando aquela cidade, propor receber o título de cidadania. Né? O Chico recebeu 105. E nós tivemos a oportunidade de estudar aqueles que o Chico foi receber, como Itapira, onde eu moro hoje, Campinas, São Paulo, e ele foi em muitos lugares. E o que nos chama a atenção é uma mediunidade que poucas pessoas se atentaram. O Chico ia, por exemplo, em Itapira, estava completando 200 anos, cidade naquela altura, o Chico começava a falar e como se abrisse uma visão de túnel do tempo para ele, o Chico começava a falar todos os grandes vultos que passaram pela cidade, nome e sobrenome, nesses 200 anos, até chegar na atualidade. E ele menciona 50, 60 nomes de pessoas que muitos na cidade nem sabem quem eram. E quando foram estudar, perceberam que foram pessoas que realmente tiveram um grande papel social na cidade. Uma mediunidade extraordinária. E a terceira parte do livro é alguns amigos que conviveram com Chico e alguns amigos que não conviveram com Chico, mas que dão testemunho da importância de Chico Xavier para o movimento espírita, não é? Quando talvez tenham pessoas aqui que não estavam aqui quando o nosso André teve aqui, o nosso filho, o André recebeu 3 livros do espírito de Jerônimo Mendonça. Eu acho que muitos aqui já ouviram falar do Gigante Deitado. Jerônimo teria muita dificuldade de entrar aqui, né? Porque ele entrava, ele era tetraplégico, do pescoço para baixo nada funcionava, ele tinha uma maca e uma cama acoplada, onde ele ia para o Brasil todo fazer palestra, não é? E ele, então, o Jerônimo, através do André, escreve Trabalhadores Invisíveis, que é a história desse nosso amigo que está aqui comigo hoje, doutor Adroaldo Modesto Gil, que dirige todas as nossas obras assistenciais, dirige a Pomada do Brasil e de Portugal, e dirige também toda a nossa obra, todo o complexo lá. E em cima da obra, como havia anunciado pelo Chico, foi criada uma instituição chamada Colônia Esperança Chico Xavier. Então, as pessoas que quiserem conhecer como funciona uma colônia espiritual, nós vamos poder ver nesse livro o trabalho desse mentor espiritual que está aqui conosco nessa noite. Depois, o segundo livro, Almenara do Amor, é um livro que fala um pouquinho do acolhimento cá em Portugal, que foi pedido ao doutor Adroaldo se pudesse ceder alguns irmãos que pudessem trabalhar no resgate das pessoas que estavam desencarnando aqui na guerra da Ucrânia com a Rússia, porque só para os irmãos terem uma ideia, a pomada compõe-se de 5.000 espíritos, desde espíritos elementares até espíritos que são de alta graduação espiritual, não é? Então, nós vemos aqui como foi atendido esses irmãos que estavam desencarnando na guerra. Muito interessante. E em outras dimensões espirituais, nós vamos ver, entre muitas coisas de colônias espirituais, mais elevada, menos elevada, no mundo espiritual, o que é uma reencarnação da 5ª dimensão. Não é? Que é um assunto novo. Como é que uma mãe e um pai se preparam para receber um espírito dessa natureza?
Então, ali toda a programação da espiritualidade superior, quando traz esse espírito para ficar perto dos pais, é algo muito emocionante, né? Então, são livros que já começam a mostrar para nós, abrindo um pouco mais aquele leque do livro de Nosso Lar, que Chico recebeu em 1944. Então, todas essas obras que nós temos aqui, como o nosso irmão disse, todas elas é canalizada para as despesas da pomada, que uma despesa que não é barato, e também para as despesas das 3,5 toneladas de comida que nós fazemos todos os meses.